Vamos lá, queridos. Feche teus olhos, vamos dirigir a Deus uma oração. Pai, nós te agradecemos por mais uma segunda-feira, nós te agradecemos pela tua palavra e nós precisamos do teu Espírito Santo, o teu Espírito conduzindo o meu coração, a minha mente, Senhor, para que cada um possa entender, crescer em sabedoria, que o teu Espírito toque cada vida nessa noite que vai ouvir a minha voz. Eu vou falar, mas o Senhor vai tocar e trabalhar no coração de cada um dos teus filhos. Eu sei que a sabedoria ela vem de ti, Pai. Que os teus filhos possam crescer em sabedoria, em conhecimento bíblico, em fé, e que eles possam manifestar isso ensinando a outros, Pai. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus venha abençoar a nossa segunda-feira. Nós vamos hoje estudar Lucas, capítulo 1, versículo 26 ao 37. Né? Vamos fazer a leitura de Lucas capítulo 1, versículo 26 ao 37, diz assim: No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que podia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como que vai acontecer isso? Eu sou virgem. O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, sua parente, terá um filho na velhice. Aquela que diziam que era estéril já está em seu sexto mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Né? Esse é o texto que nós vamos estar estudando nessa noite. Então, nós, como sempre, nós vamos começar a fazer uma análise de versículo por versículo, tema por tema. Isso é o básico quando você vai estudar a Bíblia Sagrada. Você tem que começar a separar os temas dentro de um versículo, separar as palavras, né? Isso aqui eu explico toda a aula, né? Então, vamos começar no versículo 26. Entendemos que Jesus era meio ano. O que diz o versículo 26? Versículo 26. No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia. Qual que é a primeira coisa que nós vemos aqui? Nós vemos que Jesus era 6 meses mais novo do que João Batista, né? Nós entendemos o que mais aqui? Nós vemos que Maria e José moravam em Nazaré. E Nazaré é uma cidade da região da Galiléia. Nazaré, para vocês terem uma ideia, ficava a cerca de 157 quilômetros de Jerusalém. Tá, mas Jesus não nasceu em Belém? Belém e Nazaré não é a mesma coisa? Não. Belém fica a 10 quilômetros, cerca de 10, 15 quilômetros de Jerusalém. Então, só para vocês terem uma ideia, Maria e José andaram 150 quilômetros para Jesus nascer, porque havia uma ordem do imperador que eles tinham que fazer um alistamento, um recenseamento, e eles teriam que ir até a cidade da onde nasceram. Então eles andaram 150 quilômetros. Então Maria, grávida, prestes a ganhar um bebê, eles andaram 150 quilômetros para fazer esse recenseamento, que era uma ordem do imperador. Nazaré não é a mesma cidade que Belém. Belém fica a 10 quilômetros de Jerusalém. Nazaré fica a 157 quilômetros. Então, só para vocês verem o contexto do que aconteceu no dia em que Jesus nasceu, né? Aqui nós não estamos falando sobre o nascimento de Jesus, mas eu estou já passando um conhecimento geográfico
e da situação do que eles passaram naquela época, né? A Belém é diferente de Nazaré. Belém não é uma vila de Nazaré, nunca confunda isso, né? Então, Nazaré é uma cidade que fica a 150 quilômetros, 160 quilômetros de Jerusalém. Belém, 10 quilômetros de Jerusalém. São cidades completamente diferentes e distantes, né? Então, o primeiro versículo nós vamos ver isso. No versículo 27, nós vamos começar a separar umas palavras-chave aí, né? Primeiro de tudo, o versículo 27 diz assim: a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O que nós vamos separar nesse versículo para extrair algo profundo? Primeiro, vamos separar ali por que ele está fazendo uma referência que ela é virgem. Por que o texto está colocando isso? Tudo que está na Bíblia tem um sentido, tem uma revelação, tem um simbolismo. Por isso que você não pode deixar passar nada na palavra de Deus. Então, separa ali a palavra virgem. Por que Lucas deixa especificado que ela era virgem? Por que ele deixa especificado que é prometida em casamento? O que nós aprendemos com isso? Um homem chamado José, né? Vamos falar um pouco sobre esse homem chamado José, descendente de Davi. Por que ele frisa lá que José é descendente de Davi? Por que ele faz essa referência? Por que está escrito o nome da Virgem era Maria? Então, nós vamos ver esse versículo 27. Eu separei em 5 partes para nós estudar. Só o versículo 27. Vamos lá, então. Por que Lucas frisa que Maria era virgem? Para que se cumprisse a profecia de Isaías 7,14. O que está escrito lá em Isaías capítulo 7, versículo 14? Eu vou ler para vocês. Por isso, o Senhor mesmo lhe dará um sinal. Olha a profecia de Isaías. O Senhor mesmo lhe dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamará Emanuel. Então, para que se cumprisse a profecia, tinha que ser uma mulher virgem, porque foi profetizado isso. Deus já tinha falado como seria que Jesus seria gerado, como ia ser o nascimento de Jesus, o lugar que ele ia nascer. Tudo foi profetizado antes. Então Jesus, ele vem para cumprir toda a antiga aliança. Cumprir no sentido de obedecer toda a lei por nós, cumprir no sentido de se cumprir as profecias que foram faladas acerca dele. Ele tinha um script para seguir, ele tinha um rumo, uma direção que ele estava seguindo. Jesus, então por isso que o Lucas, ele deixa bem frisado isso. Ele deixa frisado que era uma virgem, para que quem lesse, já que era conhecedor da cultura judaica, sabia que tinha que nascer de uma virgem, o Messias. Então Lucas está dando uma prova de que sim, Jesus é o Messias, porque ele está se cumprindo nele a profecia de Isaías 7,14. Jesus veio para cumprir tudo que foi profetizado sobre ele. Por isso entendemos que o Antigo Testamento é uma sombra da realidade futura. O que é uma sombra? Eu estou aqui com uma luz aqui na minha frente. Se tivesse a minha sombra atrás, a sombra, ela é uma realidade, ela não é a realidade. A sombra, ela está apontando para uma realidade, que sou eu. Então, o Antigo Testamento, ele é sombra das coisas futuras. Quando você lê o Antigo Testamento, na Antiga Aliança, nós temos que entender que Jesus veio cumprir tudo que está escrito no Antigo Testamento. Então você vai ver lá, o templo tem um significado em Jesus. Você vai ver várias coisas do Antigo Testamento que são tudo figuras, coisas figuradas que se cumpriram em Jesus e se cumprem em nós e se cumprem na igreja. Então você precisa ter esse entendimento. Mas também
Vamos lá. Mas também podemos fazer uma análise do simbolismo desse texto, né? A virgindade é símbolo de pureza, e podemos entender que é na pureza que algo divino é gerado. Por isso que Jesus falou lá em Mateus que os puros verão a Deus, porque é na pureza que Deus se revela. Então aqui nós também já temos um simbolismo nessa mesma história, porque qual que é a figura da virgindade? Pureza, inocência. E é nesse ambiente de pureza que vai ser gerado algo espiritual. Então há um ensinamento aqui de que Deus ele gera na pureza. Quando nós somos puros de coração, o que que é pureza? Pureza quer dizer que eu não tenho pecado? Não, não é isto. A pureza para nós é a nossa intenção do coração. Quando o meu coração ele tem uma intenção de agradar a Deus e eu busco de todo o coração agradá-lo, quando eu reconheço os meus erros rapidamente e me humilho, eu sou uma pessoa pura de coração, porque na minha intenção eu quero agradar. Então, nunca entenda pureza. Pureza para o ser humano é diferente de pureza para Deus. Deus é puro no sentido de não ter pecado. Nós somos puros na intenção de agradar a Deus. Por isso que é muito importante você sempre cuidar das intenções do coração. Orar muito para Deus te mostrar qual as verdadeiras intenções do teu coração. Quando você prega, quando você canta, quando você trabalha, será que qual que é as intenções do teu coração? Tu vai trabalhar só por dinheiro todo dia ou não? Você tem uma intenção de levar a palavra, você tem outras intenções boas além de simplesmente ganhar dinheiro, né? Isso é muito importante, porque Deus ele vai julgar as intenções do coração. Então, só para você ter uma ideia da importância da pureza, da importância das intenções corretas. Sabe que por muito tempo eu pregava e eu focava muito na manifestação do poder. Então, assim, para mim era frustrante se eu pregasse e no culto não tivesse manifestação de poder. Hoje eu penso completamente diferente. Deus mudou meu coração. O meu foco nunca é na manifestação, mas em frutos de arrependimento. Então, a minha oração sempre, antes de pregar, é: Senhor, me dá alma, Senhor, que almas venham se converter, que almas venham aceitar a Ti, que venha haver transformação nas pessoas. Também a virgindade é prova de que a mulher não teve relação com o homem. Podemos também discernir, olha outra interpretação agora sobre virgindade, que o Espírito está gerando algo sem a participação da força humana, sabe? Quando Deus está gerando algo, quando Deus está fazendo pelo seu Espírito, não precisa da força humana. Por isso que lá em Zacarias nós vamos ver, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. O Espírito Santo, ele começa a agir. Por mais que nós tenhamos boas intenções, nós entregamos um presentinho para os visitantes, nós podemos dar abraço no culto, nós podemos saudar bem-vindo, você pode falar um milhão de coisas, isso é tudo na alma. Se o Espírito Santo não tocar e convencer as pessoas, se o Espírito Santo não agir, as pessoas não voltam. As pessoas não criam fidelidade, as pessoas não vão ser transformadas, porque aquilo que é gerado na carne tem que ser mantido pela carne. E se as pessoas ficam só porque são bajuladas, nós vamos ter que fazer isso todo o culto e a vida inteira, porque o dia que não fazer isso, elas vão embora. Se nós começar a dar dinheiro para as pessoas virem no culto, nós vamos ter que manter isso com o dinheiro. Agora, se nós deixar o Espírito Santo trabalhar, clamar por ele, e o Espírito Santo começar a tocar nas pessoas, agir nas pessoas, o poder sobrenatural de Deus, e ele trabalhar, elas vão ficar por causa de quem? Por causa de Jesus, por causa do Espírito Santo de Deus. Então, nós temos esse texto revela isso também, que não tinha uma participação do homem para gerar aquilo que Deus queria fazer naquela época. A mulher é símbolo da igreja.
Por isso a igreja é chamada de noiva. Entendemos então que aquilo que é permanente é gerado pelo Espírito na igreja e não pode ser gerado pelo homem. A mulher, ela é um símbolo da igreja, por isso que a igreja é chamada de noiva. Então, todas as vezes que tu lê um texto, tem uma mulher, se você quiser pregar, você pode ver se fecha a comparação com tipos de igreja, por exemplo, com a igreja de Cristo, a igreja que não é de Cristo, porque a mulher, ela é símbolo da igreja. Ah, eu quero pregar sobre a mulher do fluxo de sangue, uma igreja que não está conseguindo gerar. Você pode pregar, você pode dar um estudo sobre isso, porque a mulher, ela sempre é símbolo da igreja. Então, você pode usar essa figura de linguagem para trazer uma mensagem. O que mais nós temos nesse versículo 27? Ela estava prometida em casamento. Essa frase revela o contexto da personagem Maria. O que ela está vivendo quando o anjo aparece na história dela. E aprendemos muitas coisas nesta frase. Toda mulher judaica sonhava em casar e ter filhos. A aparição do anjo com a revelação do chamado de Maria vai bagunçar toda a organização dessa mulher. Imagine o que José vai pensar, o que o povo vai falar. Ninguém vai acreditar na história dela. Entendemos que Deus não se move por nossos sonhos, mas realiza sonhos daqueles que confiam e decidem viver o propósito de Deus. Por isso que Jesus disse assim: quem perder a sua vida, achá-la-á. E quem querer ganhar a sua vida na terra, vai perder. E o que que Jesus está dizendo? Quando você confia em Deus e tem coragem de sacrificar o teu Isaac, Deus faz um milagre e ele se torna Jeová Jiré, o Deus da provisão. Esse termo, Jeová Jiré, o Deus da provisão, ele vem lá de Abraão. Então, ele só é Jeová Jiré para aqueles que ousam, têm a coragem de sacrificar aquilo que é mais importante. Às vezes a gente acha, Jeová Jiré é o Deus da provisão, e só pensa em dinheiro, e só pensa que ele é o Deus da provisão para todo mundo. Não, olha o contexto da história. Abraão está entregando o melhor. É para quem entrega o melhor. Para quem entrega aquilo que é tudo aqui na terra. Aí sim, aí Deus é o Deus da provisão. Jeová Jiré. Foi Abraão, foi o primeiro a falar dessa forma. Ele teve essa revelação do Deus que provê, porque ele acreditou que Deus proveria. Então nós vemos aqui, ó, Maria, olha o contexto da vida. Toda vez que tu lê uma história bíblica, imagina, começa a imaginar o contexto do que está sendo vivido ali. Te coloca no lugar do personagem, imagina o que ela está sentindo. Tudo isso vai trazer revelações mais profundas da palavra de Deus. Agora, imagina, antes do anjo falar, qual que é o sentimento de Maria? As preocupações de Maria? A ansiedade de Maria? Casar. Todos nós aqui que somos casados, sabe o que que é a ansiedade do dia do casamento? A ansiedade de chegar à núpcia, né? Todos nós sabemos como é isso. E agora chega um anjo dando um recado de Deus e vai bagunçar tudo, porque ela vai ficar grávida pelo Espírito Santo de Deus. Aí agora vamos para o contexto da época. Como que José vai acreditar? Já imaginou a tua esposa chegar para os homens que estão olhando, ouvindo e vendo esse estudo, chegar para ti, olha, preciso te contar, o Espírito Santo está gerando um filho dentro de mim. Deus está gerando um filho dentro de mim. Qual o homem que vai acreditar nessa história? Então, assim, olha a coragem de Maria. Ela não, em nenhum momento ela vai questionar, em nenhum momento ela vai duvidar. Ela vai se entregar completamente a um propósito, confiando que Deus vai resolver. Deus vai resolver essa parada com José, vai fazer ele entender. E a sociedade, porque eles não casaram ainda, e o Espírito Santo já está gerando um filho. Quer dizer, os vizinhos vão fazer o cálculo. Peraí, nasceu uma criança 7 meses depois do casamento? 6 meses depois do casamento? Como isso? Como que eles tiveram relação antes do casamento, então? O que que a sociedade pensou? O que que os vizinhos pensaram? O que que os parentes pensaram?
Tu já pensou o falatório que deu na época e a coragem de Maria, a coragem desta mulher de, pela fé, não estar preocupada com o que vão falar, não estar preocupada com o que José vai pensar, mas aceitar ser esta mulher que vai gerar pelo Espírito Santo. Então, olha a força da mulher, olha a força que uma mulher que se entrega a Deus pode ter. Olha a relevância que uma mulher que se entrega completamente a Deus pode ter. Olha só para as mulheres que estão assistindo, que às vezes de repente pensa que não tem um chamado, que não pode ser usada por Deus. Olha a relevância que uma mulher que se entrega completamente para Deus tem. E então nós compreendemos que Deus não se move pelo nosso cronograma. É bom nós fazer planos, mas a resposta certa, diz Provérbios, vem do Senhor. E quando ele quer agir, ele não quer nem saber dos meus sonhos ou meus projetos. Ele quer saber se eu o amo e estou disponível, disposto a cumprir aquilo que ele está me chamando a fazer. Continuando o texto, diz que ela estava prometida em casamento a um homem chamado José. Pouco nós sabemos sobre José. Ele era um homem justo, provavelmente de idade bem avançada. Então a gente entende que José, como ele desaparece na história de Jesus, ele morreu então antes do começo do ministério de Jesus, porque ele era um homem de uma idade já avançada. Suas atitudes, pelas suas atitudes, entendemos que era um homem tranquilo, manso. Isso nós vamos ver mais lá na frente, porque ele não sai apavorado, denegrindo a imagem de Maria. Ele era um homem super tranquilo. Ele, quando ele resolve deixar Maria, ele tenta deixar tudo em secreto para não difamar ela. Entrega de novo a família. Ele é um homem maduro emocionalmente, então dá a entender mais ainda que ele era um homem já de idade. Era um homem maduro, um homem manso. Uma maneira interessante de interpretar a Bíblia é comparar os nomes dos personagens do Novo e do Antigo Testamento. Vemos particularidades se repetirem, como Deus fala através de sonhos, a ida do Egito e mais à frente a salvação gerada ao mundo através da sua vida. O que eu quis escrever aqui, ó, que de repente não ficou bem claro? Compara José, pai de Jesus, com o José do Egito. Toda vez que tu lê um nome, faz uma comparação com o nome do Antigo Testamento de um personagem e vê se as histórias não têm coisas parecidas. Olha qual que era a forma que Deus falava com José? Sonho, lá no Antigo Testamento. Qual que era a forma que Deus falava com José, pai de Jesus? Ah, sonho. Para onde que Deus manda José ir com Jesus? Egito. Para onde que Deus levou o José lá, filho de Jacó? Egito. Então, para que José lá no filho de Jacó foi para o Egito? Para trazer salvação para o mundo, para gerar salvação. Para que José, o que acontece com José, esposo de Maria? Ele é o pai do Salvador. Então, olha como isso gera não é só coincidências, mas quando a gente vai pregar ou dar um estudo, você vê que, de novo, sombra das coisas futuras. O José lá do passado era uma sombra do José agora, pai de Jesus. Assim você começa o Antigo Testamento e o Novo, eles se entrelaçam e tudo faz sentido, porque o Deus é o mesmo. Às vezes as pessoas acham que o Deus do Antigo Testamento é um, depois aceitou Jesus, ficou bonzinho, agora tudo é graça, tudo é amor, e então o Deus do Antigo Testamento era mau e o do Novo Testamento é bonzinho. E não, tu não pode ter esse pensamento. Deus é um, Deus é o mesmo, e Jesus é a manifestação de Deus. Se você acha Jesus amoroso, é porque Deus é amoroso. Se você e o Espírito Santo e Jesus são a mesma pessoa, é alguém idêntico. Então, tudo que Jesus é, o Espírito Santo é. Então, quando você conversar com o Espírito Santo, você é a mesma meiguice que você vê em Jesus, é o mesmo amor que você vê em Jesus. Os três se revelam em Cristo. Cristo é a revelação exata da glória de Deus, de quem Deus é. É dessa forma que você começa a acrescentar a tua fé num relacionamento íntimo e profundo com Deus, quando você olha para Cristo. Eles eram descendentes de Davi para cumprir a profecia feita em 2 Samuel, capítulo 7. Era necessário o escritor frisar que Jesus é o descendente esperado.
Ele edificaria o templo e reinaria para sempre. O que está acontecendo lá em 2 Samuel, capítulo 7? Davi acorda um dia e resolve fazer um templo. Ele diz assim: olha, eu estou num palácio e o meu Deus não tem um templo. E eu vou construir um templo. Natã ouve isso e diz: faça tudo conforme o teu coração. Natã vai para casa, que era o profeta. Deus diz assim: Natã, quem mandou Davi construir templo? Davi não vai construir. Não é ele. Vai ser um descendente de Davi. E para esse descendente de Davi, eu vou dar um reino eterno. Ele será rei para sempre. Então, há uma profecia lá em 2 Samuel de que viria um descendente de Davi que edificaria verdadeiramente um templo. Naquela época, entendeu-se que era Salomão. A palavra de Deus, ela é eterna, ela serviu para a época e como profecia para que Jesus Cristo viria da descendência de Davi. Por isso que a palavra de Deus ela se renova de tempo em tempo. Ela foi profética para a vida de Davi, para o presente que ele estava vivendo, e foi profética para futuramente, para o reino que viria do seu filho Jesus Cristo. O nome dela era Maria. Maria era uma jovem de cerca de 14 a 16 anos. Isso para nós hoje é um escândalo, né? Porque não tem como saber ao certo a idade de José, mas ele já era uma pessoa de bem mais idade. No mínimo mais de 40 anos. No mínimo. E ele tá agora para casar com uma menina de cerca de 14 a 16 anos. Porque a cultura do judeu era essa. A cultura do judeu é o homem, depois de 13 anos, o menino já é um homem, e a menina, depois de 13 anos, quando começa o ciclo menstrual, a biologia dela já está dizendo que ela é uma mulher, que ela tem que ser tratada como uma mulher. Essa era a cultura da época. Lógico, hoje nós infantilizamos muito os nossos adolescentes, nossos jovens, então nós retardamos muito. Então hoje nós vamos ver muitas vezes a maioria dos jovens tendo que chegar a 20 e poucos anos para começar a amadurecer. E olha quanto de tempo de vida essa pessoa perdeu, né? Então a gente tem uma visão da psicologia moderna, da pedagogia moderna, e isso não é a visão bíblica. Eu não estou dizendo que tem que voltar, não estou dizendo isso, só estou dizendo que nós não podemos infantilizar. Nós não podemos tratar de uma forma infantil os nossos adolescentes, sem, como se eles não tivessem responsabilidade. O mundo quer isso. O mundo quer que nós venhamos tratar adolescentes como pessoas irresponsáveis, imaturas, que não têm capacidade de escolha. Mas não, a Bíblia, ela está falando o contrário. Maria, então, é uma jovem de cerca de 14 a 16 anos. E olha a coragem dessa menina. Olha a maturidade dessa menina. Ela está colocando, digamos assim, pensando pelo lado natural, em risco o seu casamento. Ela não quer saber de nada do que vão falar. Com cerca de 14, 16 anos, ela vai ser a mãe do Salvador. Então, Deus está escolhendo uma menina que para nós hoje seria uma adolescente. Quem de nós escolheria uma adolescente para ser a mãe do Filho de Deus? Claro que nós iríamos escolher quem? Uma mulher mais madura, uma mulher que já teve vários filhos para entregar o filho para nascer na terra, né? Mas olha o jeito de Deus trabalhar. Olha como Deus escolhe, olha como Deus enxerga diferente, a mente de Deus é diferente da nossa, né? Olha que a beleza do texto bíblico dessa história. Então, Maria tem cerca de 14 a 16 anos, o que para nós é uma pré-adolescente, adolescente para o povo judeu na época era a idade de casamento. Ela também era descendente de Davi para se cumprir a profecia, aquela profecia que os dois seriam descendentes da linhagem de Davi. O significado do seu nome em grego é Senhora soberana, agraciada, pura, a escolhida. Eu particularmente creio na tradução cheia de graça. Por isso, no verso adiante, o anjo lhe chama dessa forma. A forma hebraica do seu nome é Miriam. Não sei se você sabia, mas Maria
é a tradução grega. O nome em hebraico é Miriam. Miriam, assim como Miriam, lá do irmã de Moisés. Esse nome era bem comum para os hebreus. Aí, como a Bíblia foi traduzida do grego, o latim vem da tradução grega, né, a Septuaginta, eles traduziram por Maria, mas o nome hebraico é Miriam. Ah, depois nós vamos ver também o nome de Jesus, o nome correto, né, em hebraico. Isso tudo aqui faz parte da tradução. Eu creio que é cheio de graça, porque o anjo chega saudando ela assim, ó mulher agraciada, né? Porque ele já chega falando a tradução do seu nome, né? Isso que deixou ela tão impactada. Versículo 28 e 29. Vemos a saudação do anjo, que eu estava falando agora, ele chama ela pelo significado do seu nome e pela reação de Maria. Entendemos que o anjo vem em forma humana, ela se perturba, fica com medo, porque não era habitual um homem chegar conversando com uma mulher dessa forma. Então, como aquele homem chega falando a tradução do nome dela, chega chamando ela pela tradução, o significado, aquilo perturbou um pouco ela, ela ficou com medo, porque não era habitual um homem chegar para uma mulher falando assim. Por isso que ela fica assustada. No versículo 31, o nome de Jesus, no original hebraico e aramaico, é Yeshua, o nome de Jesus. Significa o Senhor é salvação. Era um nome comum na época, equivalente a Josué. Josué era a forma antiga, e Yeshua era uma forma mais abreviada usada nos tempos de Jesus. Então, o nome Jesus também vem das mudanças com o tempo do grego. Eu vou explicar agora aqui, ó. Mas por que chamamos de Jesus? Jesus vem da forma grega, devido à fonética grega. O grego não tem o som de SH, então virou S, e também porque o grego usa a terminação S para nomes masculinos. Todos os nomes masculinos têm S no final. Por isso, Yeshua virou Jesus, que no português virou Jesus. Então, o grego, por causa que não tinha a mesma fonética e as mesmas, o som das letras, né, mudou para Jesus, a tradução, Jesus, e do Jesus acabou virando no latim Jesus. Por isso nós chamamos de Jesus, mas o nome em hebraico é Yeshua, que é uma abreviação de Josué. Josué, mesmo nome do Josué que entrou na Terra Prometida. Então, se chamar hoje o Salvador de Josué, não está errado, porque Josué era o original aramaico, a forma extensa. É a mesma coisa que quando a gente encontra tem uma pessoa que tem o nome de Beatriz, aí outra tem o nome de Bea, é uma abreviação de Beatriz. Então, Beatriz, Bea, abreviação. O tempo foi modernizando, então abreviaram. Hoje tem tanto pessoas que se chamam Bea, como pessoas que se chamam Beatriz. Isso são abreviações que vêm com a cultura. É a mesma coisa que está acontecendo aqui. Yeshua é uma abreviação do nome Josué. E nós chamamos de Jesus por causa da explicação que eu dei agora. No versículo 32 e 33 nós vemos uma profecia messiânica. Vamos ler aqui. Eu vou fazer a leitura. Versículo 32 e 33. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Isso aqui é uma profecia messiânica. Está dizendo que ele vai ser grande, filho do Altíssimo, e Deus lhe dará o trono de Davi. Ele está ocupando novamente o trono do seu pai Davi. E ele reinará para sempre sobre o seu povo Jacó. Está falando do reino milenar. Está falando de um reino que vai ser instituído eternamente. Esse reino, Jesus deu abertura quando ele veio. Por isso que o reino dos céus é chegado, mas ele não é agora. Ele é chegado porque agora nós temos a oportunidade de experimentar o que é viver no reino através do governo do Espírito Santo. Mas nós não vemos Cristo reinar ainda na Nova Jerusalém. Como que vai acontecer? Vou abreviar aqui para você um pouco do Apocalipse. No final dos tempos,
Jesus vai descer nos ares com a nova Jerusalém, que vai ficar em cima da cidade de Jerusalém, será feito novos céus e nova terra aqui, tudo aplainado, pelo que nós entendemos das profecias de Isaías, profecias lá em Ezequiel, profecias lá do Antigo Testamento, principalmente Isaías. Quer entender o reino milenar, você tem que ler Isaías, tem que ler principalmente Isaías do capítulo 40 ao 66. Você precisa ler e marcar tudo que fala de reino milenar, de paz, de reino, porque lá tem as revelações de como será o reino milenar, lá em Isaías. Então Jesus vem reinar na Nova Jerusalém, da onde aqueles crentes que pagaram o preço, aqueles crentes que vão ter galardão, vão ter acesso e vão ser governantes de cidades aqui na terra. Eles vão governar lá da Nova Jerusalém. E os outros salvos que não têm obras, vão morar aqui na terra. E isso é surpreendente, porque a maioria dos crentes acha que vai morar no céu. E não vamos. Nós não vamos morar no céu. Existe a antessala do céu, que é onde é o seio de Abraão, que nós vemos lá naquele texto, onde Lázaro e o rico estão conversando, o seio de Abraão e o Hades, o lugar dos mortos sem salvação, e depois nós vamos nos juntar tudo no reino milenar. Então nós vamos nos encontrar com Jesus nos ares para morar na Nova Jerusalém. Aí muitos cristãos não entendem essa dinâmica. Muitos cristãos ainda acham que vão estar voando nas nuvens, que vão estar só lá nos ares. E não. A vida vai continuar, você vai reinar aqui, vai ter um governo de Cristo. Eu espero que você, assim como eu, que nós venhamos reinar com Cristo, nem que seja uma cidadezinha, né, irmão? Que nós venhamos estar tendo acesso à Nova Jerusalém. Nós vamos entender isso, que muitos não vão ter acesso nas parábolas. Lembra das parábolas das virgens prudentes, das virgens nécias? Todas aquelas parábolas estão falando desse tempo do reino, que uns vão ter acesso, outros não vão ter acesso, e ali não está falando de salvação. O texto é claro de que são parábolas do reino, que estão explicando o reino. E às vezes a gente não consegue discernir isso. Por muitos anos, eu não entendia isso. E toda vez que eu ouvia falar em reino, eu achava que era o céu. Eu achava que era o reino dos céus e achava que era morar com Deus. Eu não tinha esse entendimento do que o reino dos céus é o governo de Jesus Cristo aqui na terra. A revelação desse governo plenamente. Então aqui é uma profecia messiânica, que ele vai reinar sobre nós, na Nova Jerusalém. Maria faz uma pergunta no versículo 34. Como que isso vai acontecer se eu sou virgem? Note que Maria fez a pergunta e não é repreendida por incredulidade. Deus ama dar sabedoria. Tiago, capítulo 1, versículo 5, 8. Eu vou fazer leitura. Se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense que tal homem receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Então, se você tem falta de sabedoria, Deus ama dar sabedoria. Nós vemos, olha a diferença. Zacarias, ele diz uma frase e ele é tido como um incrédulo. Maria, ela faz uma pergunta, mas ela não está fazendo essa pergunta por incredulidade. A gente entende que a intenção dela na pergunta é: eu quero entender porque eu quero participar e fazer tudo direito. Então, nós vemos que essas perguntas nós temos que saber separar a intenção da pergunta. Deus ama responder perguntas sinceras daqueles que realmente desejam cumprir sua vontade. Há uma diferença entre perguntar e porfiar. Porfiar é um termo encontrado em versões antigas da Bíblia, em Gálatas 5:20. Ó, Gálatas 5:20, numa versão da Bíblia mais antiga, eu vou ler para vocês. Fala aqui: idolatrias, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam.
Agora, olha só, esse texto aqui fala de porfias. O que que é porfiar? É quando você questiona por causa da incredulidade. Você não quer sabedoria. Você está questionando porque você duvida. Você está duvidando de Deus. Então, o teu questionamento é diferente. Vou dar um exemplo aqui. Quando a pessoa diz assim, por que Deus fez isso comigo? Mas com um tom que denota injustiça, sentimento de traição ou abandono. Por que, Deus, tu sempre faz isso comigo? Isso não é uma pergunta. Isso aqui é uma acusação em forma de pergunta. Então, vê a maldade do coração do homem? Quem de nós, fala a verdade, já não errou desse jeito? Quem de nós já não disse de uma forma meio triste ou estressada, por que, Deus? Por que fazer isso comigo? Como quem está dizendo para Deus, está sendo injusto. Eu me acho bom. Eu não merecia passar por isso. Então, isso é porfiar. Quando você faz uma pergunta com esse tom irônico ou esse tom de acusação, esse tom de questionamento, de dúvida, né? Esse texto de Gálatas é muito profundo, porque ali está falando de reino, hein? Reino dos céus. E ali, quem é que não vai participar do reino dos céus? Quem pratica idolatria, feitiçaria, tem inimizades. Leia com calma numa versão mais atualizada, né? Você vai ver quem tem inveja, bebedice, quem bebe. Ah, pastor, mas o senhor fala que não é pecado beber. Não, beber socialmente não é pecado. Mas aqui diz que quem é beberrão não herda o reino dos céus. Então, tchau reino. Para que eu vou arriscar perder o reino dos céus, de estar 1000 anos e a eternidade perto de Cristo, por causa de um trago de cachaça ou de vinho ou de cerveja? Por que eu vou ser louco de trocar coisas eternas por prazeres tão ínfimos e passageiros? Então, não faça isso. Glutonaria, olha os glutão que comem mais do que comem sem parar, né? E às vezes a gente esquece de falar que glutonaria é pecado, né? Parece que a gente não quer ofender, né? Porque é gordofobia, glutonaria, e nem sempre é gordo, às vezes tem pessoa magra que é glutão, que come, né, de forma exagerada. Quem é glutão não vai herdar o reino dos céus. Está lá em Gálatas. Muito profundo esse texto. Leia com calma. E aí você vai ver a lista ali, ó, de pessoas que têm isso, elas não vão herdar o reino. Versículo 35. O anjo dá a explicação, porque Deus ama dar sabedoria. E o anjo vai agir conforme Deus é. O anjo explica, mas creio que Maria igual não entendeu na hora. Esse negócio de cobrir com o Espírito Santo e com a sombra, ela não entendeu certo o que era isso. Mas esse texto é rico para ser usado como figura de coisas espirituais que estão sendo geradas dentro de nós sem entendermos. Muitas vezes, na maioria das vezes, o Espírito Santo vai estar fazendo coisas dentro de você que você não vai entender. Deus está agindo no secreto, está mudando emoções, mudando pensamento, mudando sentimento. Você não está nem entendendo o que está acontecendo direito, porque é Deus que está gerando. É Deus que está fazendo na sua vida. Versículo 36 diz assim: Isabel, sua parenta. Note como Deus ama escolher famílias. Deus ama escolher famílias. Isabel era da mesma linhagem de Maria. A tradição diz que eram primas, mas não existe provas do grau de parentesco. Então, isso é uma falácia. É tradição da igreja, não é bíblico. A gente dizer que Jesus era primo de João Batista, que Maria era prima de Isabel, isso aqui não é bíblico, diz que tem um parentesco. E eu entendo, a gente entende que não é um parentesco de primeiro grau. Não tem provas do grau do seu parentesco. Mas levado em conta a diferença de idade, que Isabel é uma senhora velhinha e Maria é uma menina de 14 anos, entende-se que não era um parentesco de primeiro grau, né? Porque se eram primas, né, há uma diferença muito grande de idades. Então, assim como afirmar que Jesus e João eram primos também é um equívoco, pois a Bíblia declara que são parentes, mas não declara o grau do parentesco. E outra, para o judeu, sendo da mesma linhagem, tendo o mesmo sobrenome, é parente.
Então não há uma distinção como na nossa cultura, sabe? É um pouco diferente. Então eles chamam de parente. Às vezes é de uma geração passada, vai ser parente. Não sabe nem o que que é, mas é parente porque é o mesmo sobrenome, é a mesma linhagem. Então é isso que está acontecendo aqui, né? Também vemos o testemunho sobre Isabel para fortalecimento de Maria, e que Maria não sabia do acontecido, que 6 meses se passarem e ela não sabia. Isso significa que elas não eram tão próximas assim, porque já faz 6 meses que Isabel está grávida, a velhinha está grávida, e Maria não sabia. O anjo tem que contar para Maria, então elas não viviam juntas. Elas não estão próximas uma da outra, elas não são tão próximas assim. Tudo isso são riquezas de detalhes que só quando você lê e para meditar no texto profundamente, você começa a ver que tem muita falácia da tradição da igreja, tá? Agora, assim, ó, eu botei uma observação lá no PDF. Não seja um crente chato. Se tu chegar num lugar, numa igreja, e aí o pregador está dizendo, e João, que era primo de Jesus, aí tu vai depois dizer, não, 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 não é primo. Não, por favor, não seja um crente chato. Coisas periféricas da Bíblia, nós não precisamos discutir. Ah, Isabel era prima de Maria. Não, não é. Não é porque eu aprendi na mentoria com o pastor lá. Não tem base bíblica isso. Não seja chato. Não, por favor, pegue esse conhecimento que tu está recebendo e receba no Espírito, porque daí você será humilde. Todo conhecimento vai ser para ajudar aqueles que têm sede de sabedoria, mas nunca para gerar discussão, porque Paulo caiu do cavalo ou não, porque o texto não diz que ele estava de cavalo, ou porque Nínive não tinha praia, então dizer que o grande peixe largou Jonas em Nínive é errado porque Nínive não tem praia, ou por dizer que era uma baleia, porque o texto não diz que era baleia. Não seja um crente chato, que pega esses detalhes e daí fica só pensando nos detalhes para contrariar uma mensagem ou para falar o conhecimento de um detalhe. Não. Seja um crente humilde, que recebe o conhecimento do Senhor e sabe conviver com pessoas que, na sua simplicidade, com outros cristãos que são simples na sua forma de falar, na sua forma de entender. Respeite a fé, respeite e busque pontos em comum com as pessoas para ter comunhão. E não picuinhas, coisinhas da Bíblia assim que eu estou ensinando, aí tu vai sair daqui e ficar contrariando o pastor, contrariando o obreiro, para mostrar que sabe. Não, não seja um crente orgulhoso e chato. Em nome de Jesus, essa mentoria é para formar pessoas apaixonadas pelo conhecimento de Deus, mas principalmente humildes, que vão ajudar outros que têm sede de sabedoria e vão respeitar aqueles que não têm o mesmo entendimento ou o mesmo conhecimento. Versículo 37 diz assim: porque para Deus nada é impossível. Impossível é algo humano. Na mente, no vocabulário de Deus, não existe essa palavra. No nosso Deus é onipresente, onipotente e onisciente. E aí eu separei aqui o que que é onipresente. Significa estar em todo lugar. Oni, todo. Presente, estar em todo lugar. Ele está em todo lugar. Ele é onipresente. Onipotente, ele tem todo o poder. Todo, potente, poderoso. Ele tem todo o poder. E onisciente, ele sabe de tudo, antes e depois, presente, passado e futuro. Oni é a todo, prefixo de todo, e ciente é saber. Ele sabe de todas as coisas que passaram, que estão passando e que vão passar. Deus abençoe a sua vida. Obrigado pela sua presença. Vamos orar agradecendo por esta aula de hoje. Pai, nós te agradecemos, Senhor, eu te agradeço por cada vida que ouviu a tua palavra e que vão continuar estudando, e que a aula de hoje venha acrescentar fé, sabedoria, humildade, poder do Espírito na vida dos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, que algo grande seja gerado dentro deles, assim como foi gerado em Maria, que nós venhamos ter a humildade de José, Pai, para carregar aquilo que o Senhor está gerando nos outros com cuidado, sem tocar as nossas mãos, Pai, mas deixar o Senhor trabalhar e ser colaboradores. Nos dá esse coração humilde, esse coração entregue,
Em nome de Jesus, que os seus filhos tenham a fé renovada e a sabedoria alicerçada. Amém. Deus abençoe grandemente a sua vida e até nossa próxima segunda.